Boa noite, meu nome é Gustavo Gonzaga Abdala, sou estudante de História do bacharelado. Estou apresentando aqui na Semana de História. Infelizmente não pude estar presente, mas quero agradecer a comissão da semana que me permitiu que eu gravasse o vídeo e enviasse. E eu vou apresentar aqui minha pesquisa, que é Apologia e Crítica da Restauração Meiji, no livro Eu Sou um Gato, de Natsumi Soseki, A Modernização Inesperada. Na minha pesquisa, eu procuro basicamente analisar, fazer uma análise social da arte para entender qual é a participação da obra na crítica ao governo e à sociedade japonesa da época. Da época falando mais ou menos dos anos 1900 a 1910, no Japão. Então a gente precisa entender essa modernização e entender a cultura que gerou a mesma modernização, né? Para a gente conseguir compreender o que levou, quais são as características principais da obra, né? Então, o contexto, eu vou dar rapidamente o contexto. Eu estou falando aqui do Japão moderno e da restauração Meiji, que aconteceu na metade do século XIX, em 1868 para ser mais exato. E ela vai trazer consequências, né, que vão atingir o Japão de frente, né? E quando eu falo que eu busco estudar essa restauração, eu não busco exatamente o momento da restauração, mas eu busco suas consequências, já quase no final da morte do imperador Meiji, nos anos 1900, 1905, mais ou menos. Então a gente tem que entender que, mais ou menos nessa época da modernização, que acontece a restauração Meiji, vai nascer da modernização, do contato com os ideais ocidentais, com a cultura japonesa, vai nascer um sentimento e uma noção positivista da modernidade, né? Em todos os seus aspectos, e que essa noção e que essa modernidade era bom para o Japão e para o povo japonês, né? Então a gente precisa entender quais são as consequências disso no nosso autor, que é o Natsumi Soseki, que ele nasceu, né, em 1867 e vai escrever a obra, que é o livro Eu Sou um Gato, em 1905, 1906. Então, o que eu procuro exatamente quando eu falo que eu quero apologia e crítica, né? O que eu estou trabalhando? Eu vou procurar o impacto dos costumes e as visões ocidentais e o atrito que isso causou na cultura e na sociedade japonesa. Então, para analisar o romance, para analisar as características que afetaram a sociedade japonesa, eu preciso observar o universo cultural japonês. Então, o tema que eu trabalho é essa modernidade, como vai afetar culturalmente. A gente tem que entender que a cultura japonesa ela é um universo específico, de fatores e causas específicas, né? E que vai ser transformada radicalmente com o advento da modernidade, com a presença da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente no Japão. Então, a gente vai ter um enfrentamento dessas culturas e o impacto vai ser direto na sociedade. Lembrando que a modernização ela é dita como conservadora, é uma modernização conservadora no Japão, então acontece de cima para baixo. E quem vai sentir isso é o povo japonês, e a gente vai ver através do romance isso. A gente vai perceber, o que eu afirmo, uma hipótese, né, é que a transformação, o impacto na sociedade não foi gradual, ele foi direto. Portanto, por isso que eu chamo a modernização de uma modernização inesperada. Então é uma imposição de cultura. Acontece que os ideais ocidentais chegam no Japão, aquela cultura que ficou sem contato com o exterior por 260 anos vai ser submetida a essa cultura ocidental e vai acontecer e isso vai gerar uma crise na estética, no olhar estético, na noção de tempo e na noção de espaço.
E isso vai estar presente no romance. Ou seja, uma perda de identidade. E como que a gente vê isso no romance? Contextualizando o romance, ele fala sobre um gato. O gato, ele é o narrador, mas ele não é a personagem principal. Ele narra para nós vamos ter uma visão da sociedade através do felino, que não tem o menor compromisso com a sociedade, ele é cético, ele vai ter um olhar quase científico do ser humano, e ele vai nos mostrar como são as relações humanas, de vários personagens sociais, professores, comerciantes, policiais, políticos, né? Observando no romance as relações através da visão do gato e observando a vida de principalmente um professor, a gente vai ver que em certos momentos, como o gato nos descreve, as personagens vão ter momentos de apologia ao regime, à política da época, e regimes de crítica ao regime da época. A gente pode perceber que em alguns momentos o autor, o Natsume Soseki, claro, não estava à parte do universo em que vivia, então em momentos do livro fica claro o gosto pela guerra, porque aí a gente pode relacionar com a vitória do Japão na guerra russo-japonesa, né? E momentos de crítica, quando a gente observa, por exemplo, que certos ideais de respeito vão desaparecendo, sendo substituídos por ideias como ganância, né? E um ideal de empreendedorismo da Idade Moderna. E a gente sente muito isso com o papel do professor. Esse professor, que é o dono do gato, que nem o nomeia, né? E é um gato orgulhoso, ele fala, eu sou um gato. Eu não tenho nome, mas em japonês, quando ele fala na frase, ele usa um verbo que na verdade é um verbo usado apenas para nobreza. Ele se coloca, apesar de ele não ter nome, ele se coloca como nobreza. E ao observar esse professor, ele vê que os ideais de educação e de respeito estão se degradando e se esvaindo aos poucos. E esse professor, ele está em crise. Ele está com falta de identidade. E é o que é colocado como a doença do homem moderno, é justamente essa crise de identidade. Uma das minhas maiores preocupações com o texto é que eu não seja orientalista, né? Eu devo observar seus processos, os processos japoneses, como eles são. Não buscar comparações ou respostas em modelos ocidentais já estabelecidos. Então eu devo observar o Japão como ele é e como ele foi escrito pelos olhos de um japonês. E eu tenho que buscar, então, a função social da obra e pensar que essa arte está em diálogo com a sociedade. Mais fácil pensar a arte como dialogando com a sociedade, se imaginarmos que o mesmo romance que eu estou analisando na pesquisa, ele antes de ser um romance, ele era seriado em jornais. Ele foi posteriormente compilado e transformado num romance. Então, novamente, eu trabalho o romance, trabalho a modernização do Japão, trabalho aspectos culturais, sociais e políticos. Vou tentar trazer todo esse universo na minha pesquisa, pelo menos através do romance. Não ser orientalista, observar a sociedade japonesa da época, né, o contexto social, através desse livro que me trouxe tanto prazer. Eu recomendo muito, né? É um livro bem extenso, né? Mas é muito bom de ser lido. E é importante a gente analisar essa obra, porque a modernidade, ela sempre nos levanta cada vez mais perguntas. Isso é uma questão. No Brasil, existe um preconceito velado com o Oriente e com o asiático, o que é uma coisa absurda se pensarmos que nós temos a segunda maior população japonesa, a maior população japonesa fora do Japão. Então, existe uma tradição e existe uma herança.
Trabalhar essa herança é importante. E nós não costumamos trabalhar no Brasil essa herança. E estou trabalhando também no ramo da literatura, que é uma coisa que acho que consegue abranger a todos. E o Natsume Sosei, que é tomado como o maior autor da literatura moderna japonesa, a grande inspiração, né? E ver como é que a gente consegue se livrar desses orientalismos, né? E os orientalismos contemporâneos. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer ao professor Álvaro, tá coordenando a mesa, aos meus colegas que estudam o Oriente. Gostaria de agradecer a coordenação da Semana de História, a Thaís, o Charlie, a Carol, que organizaram, que batalharam muito. E mais uma vez queria estar presente na mesa, mas infelizmente estou viajando. Mas mais uma vez obrigado. E espero que haja uma discussão, uma certa discussão, ou que eu tenha despertado um interesse, né? Se quiser entrar em contato, o professor Álvaro tem meu contato. Muito obrigado.